Você é mãe, trabalha e não sabe mais o que fazer para mostrar ao seu marido quanto a ajuda dele é importante? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, especialista em bem-estar digital e professora. Aqui nesse programa Mães com Mais Tempo, eu ajudo você a se livrar da culpa de não ter tempo para dar conta de tudo. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar 3 coisas essenciais para você mostrar para o seu marido o quanto a ajuda dele é importante. Vem comigo! Gente, a primeira coisa é que as pessoas confundem o que significa pedir e exigir ajuda. Vou dar um exemplo para vocês. O primeiro extremo é pedir ajuda no aspecto de submissão. Por exemplo, olha, só se der, por acaso, se não for atrapalhar, isso não é pedir colaboração. Isso é você ficar no espaço de submissão, de coitadinha, que está pedindo, por favor, que o marido, se der, se ele tiver com bom humor, se ele quiser, ele me ajude. Então, essa não é a forma ideal de você pedir. Fica comigo que eu vou te explicar qual é a forma ideal. O outro caminho também que não é legal é a vitimização. É você se colocar na posição de coitadinha. É dizer, tá vendo, Ju? Eles todos jogam as toalhas aqui na beira da piscina e ninguém leva nada para o apartamento. Por quê? Porque estão esperando por mim, né? Isso é vitimização. Você nem pediu para o outro. Cada um carrega a sua toalhinha de volta e nem você está fazendo aquilo de boa vontade. Você está se colocando no papel de vítima, de coitada. Então, esse não é um espaço que é saudável para você também. O outro extremo é você dizer de uma forma autoritária, exigindo. Por exemplo, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Tem que ser essa atividade, desse jeito, tal dia e tal horário. Então, esse também, gente, não é o caminho ideal. Qual é o caminho ideal? É o equilíbrio, é o caminho do meio, tá? É mostrar, em outras palavras, o quanto a ajuda dele é importante para você. Se lembrando de dar os porquês e se expressando com clareza, que é o que eu vou te ensinar ainda nesse vídeo, com exemplos práticos. E ao mesmo tempo deixando o outro falar como ele acha que pode ajudar, no tempo dele, do jeito dele. Agora eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual é o seu maior desafio para mostrar a ele que a ajuda dele é importante. Coloca aqui que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Gente, quais são os benefícios, né, de você aprender uma nova forma de se comunicar, de pedir colaboração? Até o termo ajuda não é o ideal, né? O termo correto seria colaboração, cooperação, né? Se você não fizer esse pedido de uma forma ou de um jeito claro e respeitoso, o que é que pode acontecer, tá? Primeiro, você fica nutrindo ressentimento porque ninguém me ajuda, porque ninguém me entende, porque ninguém colabora, porque ninguém vê o meu cansaço. Então, isso vai gerando internamente na gente um sentimento de ressentimento. Isso não é bom para você. Sobrecarga, porque acaba que você fica querendo dar conta de tudo sozinha e se sente naturalmente sobrecarregada. Raiva, sentimento de revanche, tipo, não quero ajudar e pronto, pois também nunca mais eu vou pedir, pois também no dia que eu puder eu vou me vingar, assim, 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 assado. Então, esse sentimento de revanche ou de descontar também de outras formas, né, também não é legal, tá? E se você também não aprender a fazer isso de uma forma respeitosa e clara, você também acaba desenvolvendo uma espécie de falta de companheirismo que vai corroendo o relacionamento, né? Então, você tá lá, se virando em mil e ninguém colabora, ninguém ajuda, você vai com o tempo pensando, poxa vida, é, é uma demonstração de amor. Inclusive naquele livro As 5 Linguagens do Amor, para algumas pessoas, a ajuda, a cooperação, a colaboração prática é uma forma de demonstrar amor, mas que muitas vezes o outro não enxerga, né? Então é preciso, gente, alinhar essas coisas para que a gente não acabe corroendo o nosso relacionamento, por a gente não ter uma clareza dessa comunicação de como fazer esse pedido, tá? Agora, a grande pergunta: como é que você pode fazer na sua vida também? Vamos às recomendações? Vamos lá. Estratégia número 1.
Ao invés de se vitimizar, se expresse com clareza. Gente, o que é se vitimizar? É a gente se colocar de uma forma distorcida no papel de vítima. Então, se vitimizar é, por exemplo, você dizer assim: tá vendo? Vem aqui para a praia, mas eu não tenho tempo nenhum de descansar um segundo, porque estou o tempo inteiro ou fazendo comida ou cuidando das toalhas que vocês deixam espalhadas por aí. Ah, mas eu não tenho nem tempo de fazer a minha academia ou fazer a minha unha, porque eu passo a manhã inteira com a barriga grudada no fogão. Então você começa, a se colocar no papel de vítima, tá. Então, ser vítima é quando você tem uma relação distorcida de poder e alguém abusa você fisicamente, psicologicamente, patrimonial, material, e essa discrepância de poder faz com que um exerça um controle do outro, tá? Manipulando, chantageando. Isso é você ser uma vítima, tá? Agora, se vitimizar é você bancar uma personagem, uma persona que sempre está como vítima e nunca como a protagonista da sua vida. Então, isso é diferente, tá bom? O que a vitimização causa em você e no outro? Em você causa ressentimento, sobrecarga, e no outro causa indignação, raiva, né? Por que ela o tempo todo fica reclamando? Por que o tempo todo ela fica me colocando meio como culpada de que ela não tem tempo para fazer as coisas dela? Então, a vitimização, gente, não é positiva para um relacionamento e nem individualmente, tá? Por outro lado, o que significa, Ju, afinal, se expressar com clareza? Tem um exemplo que eu acho fantástico, que eu vou compartilhar com vocês, que eu li no livro, do CNV, Comunicação Não Violenta, do Marshall, que é o autor dessa metodologia. E o Marshall, ele diz o seguinte, num dos seminários ao vivo, uma mulher reclamou que o marido dela não estava trabalhando demais e não estava tendo tempo para a família, né, para curtir a família e para ajudar em casa, e enfim. E ela estava ressentida demais com isso. E ela foi compartilhar, né, que aprendendo as coisas no seminário, lá de CNV, ao vivo, com o próprio Marshall, ela chegou em casa e ela disse isso: "Você está trabalhando muito, você precisa parar de trabalhar tanto". Ponto. Quando foi na semana seguinte, o marido dela procurou uns amigos para participar de um clube de esporte, de golfe ou alguma coisa assim. Então, se você, minha amiga, seu marido, você falou isso, seu marido foi jogar a pelada ou arrumar os amigos da cerveja e você falou apenas: "Você está trabalhando muito", saiba que você tem uma coparticipação nessa situação. Por quê? Porque você não foi clara. Você reclamou de que ele já estava trabalhando muito, mas não disse, não expressou com clareza as suas necessidades. Nesse caso aqui, por exemplo, ela deveria ter complementado a frase: "Você está trabalhando muito, mas a minha necessidade, eu gostaria que você dedicasse um pouco mais de tempo e atenção à nossa família toda sexta-noite. Eu gostaria que você dedicasse mais atenção para a gente aos domingos e não trabalhasse mais aos domingos". Então, o princípio básico da CNV, gente, da que é a comunicação não violenta, é você expressar as suas necessidades com clareza e especificidade. O que é que você precisa, tá? Então, se você simplesmente reclama de algum comportamento do seu marido, reclama que ele não está ajudando com o bebê, com os filhos pequenos, com a rotina, com isso, com o outro, apenas reclama, 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 você não está trazendo solução, você não está trazendo para ele ideias do que você está realmente precisando de forma prática, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, eu listei alguns exemplos de coisas que aconteceram comigo, Juliana, ao longo da minha vida, né, como mãe, e eu vou trazer esses exemplos para ajudar você a entender melhor. Agora, se você está gostando desse vídeo e você está curtindo essas dicas, coloca aqui nos comentários, por favor, se você é uma mãe de primeira viagem, se tem filhos pequenos, ou se seus filhos são maiorzinhos, e qual é o seu maior desafio nessa jornada de se expressar melhor para o seu marido, tá bom? Bom, exemplos do que eu fiz. Primeiro exemplo, na minha maternidade, eu estava com a minha filha Luciana, bebê de meses.
E eu estava, gente, naquela fase que acho que toda mãe passa, daquele desespero de sono, né. A gente tinha um bercinho na época, que eu comprei nos Estados Unidos, em Orlando, era a maior moda na época fazer enxoval, em Orlando. E aí eu peguei várias dicas com as minhas amigas e fui, comprei um bercinho que ficava acoplado na minha cama, e o trocador dela era no nosso quarto. Então, literalmente, eu levantava da cama e era assim, no próprio espaço do nosso quarto que eu organizei. Amamentação exclusiva, enfim, educação com apego, toda aquela coisa, toda aquela preparação, mas na prática, minha gente, quando foi uns 3 meses, mais ou menos, para 4, eu estava o pó, eu estava o bagaço da laranja, eu estava um zumbi. E aí eu disse para o meu marido, minha necessidade: "Eu preciso dormir, pelo menos 4 horas seguidas, eu não estou aguentando". E aí ele disse, eu ainda não entendi de CNV, ele que perguntou: "Como eu posso ajudar? Que horas é pior para você?". E aí a gente pensou na solução, né, ele propôs bom, eu disse: "O pior horário para mim é o horário depois das 3 da manhã, porque como eu já acordo, desde 10, 11 horas da noite, quando vai chegando essa última acordada perto das 4 da manhã, é o pior horário, é o mais difícil para me levantar". E aí ele disse: "Tá bom, então, a partir das 4, da acordada das 4 da manhã, já que eu me acordo cedo de toda forma, eu pego ela e vou levá-la para a sala". Ele comprou um fone Bluetooth, que ele, enfim, bem dessa área de tecnologia, ligava a televisão, ficava ouvindo filme e colocava ela para dormir aqui no colo dele. Abria o sofá, era um sofá grande, enfim, aquele acho que ele que estende as pernas, né, e aí ele ficava deitado, colocava ela aqui no colo, ficava aconchegada, e aí ela dormia 2 horas seguidas, minha gente, até 6 horas da manhã. Então, por conta desse ajuste, eu consegui dormir 3 horas seguidas, o que para mim naquela época foi, assim, um sonho, uma realização. Então, nesse caso, se você estiver nessa fase, por exemplo, você precisa dizer o que você, está passando e especificamente como ele pode lhe ajudar. Então, nesse caso seria: "Eu preciso dormir pelo menos 4 horas seguidas. Que horas você, meu marido, pode ficar com a o bebê?". E aí você vai chegar num acordo específico do que é que ele pode fazer para te ajudar, tá. Segundo exemplo, quando eu estava na Inglaterra, com a minha filha mais velha, ela estava com 1 ano e 2 meses mais ou menos, e eu mais uma vez entrei numa fase de desafio de dormir. E aí eu disse: "Eu preciso voltar a dormir à noite. Eu não estou dando conta do básico. Eu vou investir o dinheiro que temos de reserva do carro", a gente tinha vendido nosso carro no Brasil, um Palio, e eu disse: "Para colocá-la na creche, 3 dias por semana, para eu dormir e contratar uma enfermeira especializada em sono. Isso é prioridade absoluta para mim. Eu prefiro ficar sem carro quando eu voltar para o Brasil, ou comprar um carro mais simples, mas eu preciso voltar a dormir". Veja como eu fui específica no que é que eu estava sentindo, na minha necessidade. Eu preciso dormir, eu estou me sentindo assim, e eu tenho uma solução que é investir o dinheiro que a gente deixou reservado no Brasil com a venda do carro nisto e naquilo. Então, ele aceitou, né. E se eu tivesse só dito assim: "Tô morrendo de sono, tô cansada, não aguento mais, nã-nã-nã, gente, isso só ia deixar ele mais perturbado, ele pensando: "Meu Deus, eu tenho que dar conta do meu doutorado sanduíche, eu chego exausto em casa, porque eu passo o dia inteiro tendo que ler inglês, escrever em inglês, uma tese que é super puxada, o orientador, o ambiente universitário completamente diferente, enfim, o clima, adaptação, questão de saúde, e ainda tenho que lidar com essa questão de Ju". Então, quando eu fiz a proposta e eu falei quais eram as minhas necessidades, nesse caso não era nem para pedir ajuda para ele fazer alguma coisa, mas era para pedir a compreensão dele sobre as nossas prioridades financeiras nesse caso, né. Porque dinheiro é como tempo, gente, também é prioridade, tá. Então, a gente conseguiu achar uma solução. E com 3 semanas com a especialista em sono, eu consegui voltar a dormir a noite inteira. Exemplo 3, eu estava com as minhas 2 filhas pequenas, morando em Recife ainda, professora na UFPE. Elas tinham mais ou menos 2 anos e a mais velha 5. E eu estava numa fase muito estresse no trabalho, porque eu estava recebendo uma comissão do MEC, estava como coordenadora do curso.
E eu estava trabalhando muito e ainda não estava dormindo bem de noite, porque a minha caçula ainda mamava de madrugada. E aí eu falei para ele: "Eu não estou dando conta de gerenciar tudo. Estou começando a ter insônia". Eu acordava antes do despertar. Então, ao invés de eu acordar de 6 horas da manhã, eu me acordava de 4h30, 5 horas da manhã, com a cabeça já assim agitada. E eu disse: "Eu estou muito ansiosa. Eu vou voltar para terapia e para ioga. Mas eu preciso que você coloque as meninas para dormir 2 vezes por semana". Viu como eu fui específica? Eu expliquei os meus sentimentos, a minha angústia, o que que eu estava passando, o que eu estava sentindo, passo do CNV, mas depois disso eu expressei a minha necessidade e como eu precisava da ajuda dele. A terapia significava que eu precisava reinvestir dinheiro de alguma coisa para voltar. O horário eu conseguia, graças ao meu horário flexível na universidade, fazer de manhã, então não tinha implicação do horário. Mas para ioga, não dava para tirar 2 manhãs para fazer ioga, tendo que estar na universidade às 7 horas da manhã, aquela loucura da preparação para o MEC. A ioga eu tinha que fazer à noite, 2 vezes por semana, bem pertinho de casa. E aí eu disse: "Olha, você vai ter que me ajudar a colocar as meninas para dormir, são 2 vezes por semana só. As outras 7, quer dizer, as outras 5, eu continuo, mas 2 noites eu preciso que você me ajude". E aí a gente chegou nesse acordo, e aí eu consegui passar por essa fase de insônia, junto com a terapia, junto com a ioga, e eu percebi que eu precisava dessa ajuda, mas eu expressei como ele podia me ajudar. Exemplo 4, na chegada aqui no Canadá. As minhas filhas estavam com 3 anos e meio, a caçula, e a mais velha 6 anos e meio, mais ou menos. E depois de passado algumas semanas, né, as primeiras semanas que são mais difíceis de adaptação, de cultura, de achar apartamento, quem já se mudou para fora do Brasil sabe o que eu estou falando. Se você já passou por isso, coloca aqui nos comentários, Ju, eu super te entendo. Eu também sou uma mãe migrante, também saí do Brasil, é uma loucura. Então, as primeiras semanas eu tinha que gerenciar o básico, né? De montar a casa, achar apartamento, ver carro, escola, matrícula, enfim, adaptação na escola, inglês, questão emocional das meninas, sentindo saudade das amiguinhas do Brasil, família, etc, etc. Depois que a poeira baixou um pouco, o corpo e a mente da gente sentem, né? E aí eu disse: "Gente do céu", sem creche para caçula, ou seja, ela ficava 24 horas por dia, 7 dias por semana comigo, o que, para mim não era um grande problema, já que eu estava de licença maternidade, desculpa, de licença sem vencimentos da Universidade Federal, e eu podia me dedicar completamente a ela. Só que, quem é mãe 100% do tempo, quem tirou uma licença maior, ou quem tirou uma licença sabática, né, sabe que a realidade de cuidar de um filho ou de 2 filhos, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, chega um ponto que começa a lhe desgastar, porque é como se você tivesse sempre se doando, se doando, se doando, se doando para o outro, né. E aí eu disse: "Dé, seguinte, eu preciso de um respiro semanal. Eu preciso tirar 1 hora por semana para mim, para não ter que só respirar e me recuperar, para dar conta dos outros 7 dias da semana". Isso é fundamental para eu manter a minha sanidade. Eu achei, já vim com a proposta, um lugar com ioga aqui pertinho do nosso apartamento, que tem aulas no sábado de manhã, depois do café da manhã. Você pode ficar de olho nelas durante 1h30 no sábado de manhã? Veja como eu fui específica, gente. Eu falei o que eu precisava, eu falei por que que aquilo era importante para mim, eu falei que eu tinha feito a minha parte de pesquisar as opções e horários, eu sabia que à noite ele chegava acabado o trabalho, não é, porque era muito puxado, adaptação também ao idioma, adaptação à cultura organizacional, novos amigos, novo ambiente, clima, andar de ônibus em temperatura negativa, roupa, adaptação, etc. Então eu sabia que à noite era um horário muito ruim para ele, né. E aí eu disse: "Não, tem que pensar alguma coisa que seja final de semana". E aí eu descobri que tinha essa opção, final de semana, que é muito comum, aliás, aqui no Canadá, a opção de atividade física para criança e para adulto, sábado e domingo. E aí eu disse: "Bom, se eu achar um horáriozinho que seja no sábado de manhã e seja depois do café da manhã, significa o quê? Que eu acordo cedo, acordo as meninas, organizo o café da manhã, então elas não vão estar pedindo lanche, não vão estar demandando muita atenção, não tendem a estar não brigando muito, porque final de tarde, criança geralmente está mais cansada, tem mais chance de brigar uma irmã com a outra,
De manhã, não. Acabaram de acordar, barriguinha cheia, é mais fácil. E como elas não eram tão pequenininhas, né, 3 anos e meio, 6 anos e meio, elas brincavam muito juntas ainda. E a área de brincar delas era perto de onde a gente tinha os nossos computadores na sala, uma área dividida assim. E eu disse: "Bom, eu acho que nesse horário é o horário mais conveniente para ele, porque ele consegue colocar um fone de ouvido, ficar trabalhando nas coisas dele no computador, não em reunião, mas organizando as finanças, a papelada dessa coisa de imigração, que é muita coisa que tem que ser feita, e elas não tendem a estar pedindo nada, porque elas não vão pedir nem lanche nesse horário. E aí, veja a quantidade de coisa que eu pensei, que eu planejei para poder chegar e comunicar. Então, é esse exercício, mãe, que você tem que fazer. Eu estou precisando de ajuda, ok. Mas, ao invés de me vitimizar, como é que eu posso me expressar com clareza? Como eu estou me sentindo? Como eu preciso, quais são as minhas necessidades reais e como especificamente ele pode me ajudar. Você pode, obviamente, dar um espaço para que ele possa dizer também, e você? Como você acha que pode me ajudar? Podia ser que meu marido tivesse, tá, Ju, sábado de manhã não dá. Dá para ver se tem no sábado à tarde? Ah, não, eu prefiro que fosse durante a semana. Dá para ser o dia de semana? Beleza, vou pesquisar, vou procurar, vou ver as outras opções. Então é óbvio que quando você expressa e você é específico, não significa que é uma cadeia que você não pode dar nenhuma outra sugestão. Mas quando você vem com uma proposta, uma coisa mais clara, ajuda até o outro a pensar: "Ah, essa assim não funciona tão bem para mim, mas pode ser de tal outra forma", né. Então são soluções, né, mais claras e específicas. Agora me diz, se você está gostando dessas dicas aqui, e se você não quer perder novos vídeos, assina o canal agora. Para um pouquinho e ativa as notificações para você não perder novos vídeos. Eu tenho vídeos novos aqui no canal todo sábado e toda terça-feira também tem a live de Me Ajuda, onde você pode conversar de uma forma mais informal comigo, interagir, trazer as suas perguntas e a gente poder te ajudar mais, tá bom? Vamos para a estratégia 2? Prontas? Tomar uma aguinha aqui. Se você já assinou o canal, já ativou as notificações, vamos para a segunda dica. Ao invés de cobrar e criticar, valorize a ajuda dele. Gente, se eu soubesse disso há alguns anos atrás, a minha vida conjugal e familiar teria sido mais fácil, né? Pare de ficar achando que ele tem que fazer tudo perfeito, tudo do seu jeito, tudo na sua hora. Porque isso gera o quê, gente? Frustração e falta de vontade de colaborar. Então, pare de ficar cobrando e criticando. Alguns exemplos que eu já ouvi ou que eu já fiz e que eu queria que você não cometesse esse erro, tá? Alguns exemplos. Mas não sabe lavar os pratos sem quebrar não, né? Ou, ah, mas vai lavar os pratos, mas é muito barulho. Eu fico angustiada na sala vendo a hora quebrar alguma coisa. Ah, não, 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 não. Deixa que eu faço isso porque você não sabe fazer nada direito. Ou, hoje já é sábado, não vai limpar o carro, não? Que você disse que ia limpar? Então, ironia, crítica, cobrança, gente, isso não ajuda. Principalmente se seu marido não está acostumado, não foi educado, principalmente na nossa cultura latino-americana, né, em que a mamãe faz tudo para o filhinho, principalmente se for filhinho homem, né, então não sabe dobrar uma roupa, não sabe tirar uma roupa do chão, né, porque vem a supermãe limpando e organizando tudo. Então seu marido muitas vezes não aprendeu essas habilidades em casa. Essa é a realidade da grande maioria dos nossos queridos maridos criados na cultura brasileira. Essa é a verdade, né. Então, se ele está fazendo esforço para aprender, se ele está fazendo esforço para começar a sair da estaca 0 para a estaca 1, valorize, porque se ele for para a estaca 1, pode não ser o ideal na sua cabeça, pode não ser o perfeito, pode não ser a melhor lavação de prato, de carro, de casa, seja lá o que for que ele queira, eu posso ajudar. Mas se você critica, cobra, ironiza, você está destruindo aquela sementinha de possibilidade dele te ajudar mais amanhã, daqui a um mês. Se você elogia, você consegue
formar aquele hábito e você ajuda a escalar um pouco mais depois que ele já está acostumado a fazer uma atividade, você pedir uma outra coisa, entende? Então, gente, não cobre e não critique, tá? Ao contrário, sempre que ele fizer algo para te ajudar, mesmo que possa parecer para você irrelevante, para a quantidade de tudo o que você faz, valorize, elogie, reconheça, tá? Isso vai estimulá-lo a voltar a fazer aquela pequena atividade, né? Vai voltar com vontade de ajudar mais, né? E isso vai ser melhor para todo mundo, tá bom? Então, mesmo que você não goste ou não esteja acostumada a ficar elogiando efusivamente, parabéns, nossa, preciso fazer isso, Ju, parabéns, ficar feita cheerleader. Tem. Se você quiser reforçar o hábito, a resposta é sim, tá? Elogie, reconheça ou ainda celebre. Né? Existe uma das etapas de formação de hábitos, né, baseada na pesquisa de B.J. Fogg, que ele fala: as pessoas menosprezam muito o ponto de celebração na formação de hábitos, mas é essencial. E segundo a teoria dele, que ele é psicólogo comportamental, ele diz que a celebração, por mais ridícula que possa parecer, que seja um high five, um yes, uma dancinha, né, ela linka no nosso cérebro, ela associa no nosso cérebro a mensagem de que isso é bom, isso é prazeroso. E se é bom, se é prazeroso, eu quero repetir. Então você pode fazer isso de uma maneira mais simples, ou você pode fazer por um reforço externo, que é elogiando, que é reconhecendo aquilo que ele fez de bom para te ajudar, seja o que for, tá? Outra coisa que eu queria agora te perguntar. Você está curiosa para saber a terceira e última dica do vídeo de hoje? Se você está, escreva sim aqui nos comentários. E depois que você escrever esse sim, aproveita e compartilha esse vídeo com alguma amiga sua que está nessa loucura de não saber como fazer o marido dela ajudar mais, tá bom? Estratégia 3. Aceite a ajuda dele na forma que ele puder, sem forçar a barra. Gente, primeira coisa, as pessoas são diferentes, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito cheia de energia. Eu tenho uma massoterapeuta que ele é especialista também em medicina Ayurveda. E ela diz que eu sou do dosha, eu não entendo muito bem, né? Embora tenha lido o livro do Mateus sobre os 4 pilares da saúde, mas ela disse que eu sou dosha que está muito ligado ao movimento, à energia, ao fogo, né? Ao fogo e ao vento, na verdade, ela mencionou. E ela disse: você tem que entender que seu marido é de outro dosha, que ele é mais terra, que ele precisa de mais estabilidade, calma. Enquanto você gosta do movimento, circulando, eu sou assim. Só que quando eu entendi que nós somos diferentes e que eu preciso respeitar que nós somos diferentes, a minha vida ficou um pouco mais tranquila. Por quê? Eu entendi que meu nível de energia física e mental é diferente. Que meu nível de motivação interna para fazer o que tem que ser feito em termos de cuidado de casa é maior, né? Que eu tenho mais automotivação. Então, por exemplo, ontem eu fui fazer uma faxina que eu tenho que ser rápida, porque eu tive que dirigir mais para pegar algumas coisas de Natal, pegar minha filha na escola de um passeio, etc. E eu disse: putz, grila, ficou só 25 minutos para eu resolver a limpeza aqui desse basement, desse primeiro andar do térreo. O que é que eu faço? Eu digo: já sei, ao invés de aspirar toda a área, eu vou aspirar só tal área e o resto eu vou passar o paninho. Beleza. Primeira coisa que eu faço, minha gente, olha só, que coisa maravilhosa para mim. Investimento maravilhoso. Fone. Peguei meu fone de ouvido. Quando eu entrei, a Premiere de Marisa Monte, do Tour Portas. Liguei, peguei um standzinho, coloquei, fiquei assistindo e ao mesmo tempo limpando a casa. Eu não estava no momento desprazeroso. Eu estava praticamente no show de Marisa Monte, olhando ela face a face. Esse fone maravilhoso, supressor de ruído, e eu ouvindo e vendo um pouquinho também o show. Gente, eu estava no céu. Então, sempre que eu preciso caminhar com o cachorro, que tá chovendo, tá frio, né? Aqui eu moro na costa oeste do Canadá, não é tão frio negativo, não tem muita neve, mas tem muita chuva. Então, sair na chuva, no escuro, 6 graus, é pau. E aí, o que é que eu faço? Celularzinho,
Pego minha playlist, Silva ao vivo é outra que eu amo, Marisa Monte ao vivo, o Grande Encontro ao vivo são as minhas 3 prediletas. Coloco meu fone e vou embora. Então eu tenho uma energia interna naturalmente mais alta e eu tenho essas minhas pequenas estratégias de automotivação para fazer um exercício, para fazer uma faxina, para cuidar das coisas, para cuidar da casa, para cozinhar, etc. Mas ele tem uma energia diferente. Então, eu entendi que eu não podia mais ficar forçando a barra dele. Porque nossa motivação, nosso nível de energia e a nossa educação familiar, como eu falei na dica anterior, foi diferente. Minha mãe me ensinou a fazer as coisas em casa, o básico, mas eu tinha esse ensinamento, talvez por ser menina, né? Nessa cultura latino-americana que eu falei para vocês. Então, tudo isso, né? Todos esses aspectos de quem nós somos, dos nossos valores, da nossa educação familiar, até da nossa constituição, personalidade, etc., elas fazem com que as pessoas tenham uma propensão maior ou menor de conseguir fazer, cuidar de uma casa, de fazer os trabalhos que precisam ser feitos, de cuidar das crianças, não é? Principalmente a questão cultural, né? Porque se você for para um país nórdico, se você for mesmo aqui no Canadá, enfim, é muito mais equitativa essa separação de atividades, mas porque os meninos aprendem isso também. A minha filha mais velha, ela tem aula de economia doméstica na escola. E não é assim, é para meninas e para meninos não. Não, todo mundo aprende a cozinhar, todo mundo aprende a arrumar suas coisas. 18 anos estão indo fazer faculdade em outra cidade, em outra província, tem que aprender a cuidar das suas coisas, né? Cuidar do seu espaço, a limpar, porque vão morar sozinhos e tem que se virar com 18 anos aqui, né? Então, isso tudo faz com que as pessoas sejam diferentes. Então, não esqueça, aceite ajuda na forma que ele puder. Pessoas ajudam ou podem ajudar de formas diferentes. E aí aqui fica a dica. Seu marido pode ajudar, por exemplo, cozinhando. Conheço alguns maridos que são excelentes em cozinhar. E essa minha amiga é super grata pelo marido dela gostar de cozinhar. Ele não gosta de cozinhar na base da obrigação, fazer café, almoço, jantar todo dia, mas ele ama cozinhar. Então, quando ele faz um baião de dois, uma sopa especial, uma coisa, ele faz uma quantidade grande e ela congela. Né? Uma feijoada, uma dobradinha. Então, ela é super grata, ela elogia, etc e tal. Então, ele cozinhou, ótimo. Agradeça, elogie, aceite. Né? Ele gosta de limpar o carro, perfeito, limpe o carro, já é uma coisa a menos para você. Organizando as finanças da família, pagando as contas, vendo as entradas e saídas, o fluxo de caixa, pensando, olha, tem que maneirar aqui, tem que maneirar aqui. Isso é um trabalho do cuidado da gestão da casa, que a gente não pode deixar de lado, né? Fazendo a feira, hoje, por exemplo, o meu marido é que faz a feira no mercado uma vez por semana, no mercado maior que tem aqui de atacado. Então ele vai, sábado de manhã, enquanto eu estou fazendo a faxina da casa, cuidando dos quartos com as meninas e tal, ele vai. São 2 horas e pouco, entre ir, comprar e voltar, né? Me ajuda a guardar. Então isso é uma ajuda. Então não pensa que ajudar é só fazer a faxina que você não quer fazer a comida que você não quer fazer. De repente ele detesta cozinhar, mas gosta de fazer outras coisas, entende? Saindo para passear com as crianças. Tem marido que não gosta de fazer nada em casa. Nada vezes nada, de carro, nem nada. Mas ele gosta de passear com as crianças. Ele gosta de sair para andar de bike. Aí, de repente, tem um horário que você está assim, sufocada, que você quer descansar no domingo à tarde. Amor, por favor, vai para o parquinho com as crianças no domingo à tarde, que eu queria tirar aquele cochilinho de 1 hora com a casa em silêncio absoluto. Eu vejo muito isso aqui no Canadá. Às vezes, com 2 filhos, o marido sai com um cachorro, bota o filho no cadeirinha e o outro fica em pezinho no carrinho, assim, sabe? Do menorzinho. E vão para o parque no domingo à tarde. Eu vejo muito pai no domingo à tarde no parquinho. O que é que aquela mãe está fazendo quando está só o pai ali? Provavelmente descansando, se for no domingo à tarde, ou fazendo alguma coisa na casa, ou cozinhando a comida da semana. Então, sair para passear com os filhos é uma forma de cuidar e de dar mais leveza para você também, né? Colocando as crianças para dormir quando você precisar dormir mais cedo, quando você precisar sair, quando você precisar descansar, quando você estiver doente. Então, peça, abra a sua boca e tenha coragem de expressar aquilo que você está pedindo. Não sofra calada, não sofra sozinha, tá bom? E por fim, não fica obcecada e idealizando o marido perfeito. Nem o meu é, nem o seu é, e nem o é, tá? Então, esse marido perfeito, gente, não existe. Só existe num lugar, no feed do seu Instagram.
né? Aquelas fotos de antes e depois, aquelas fotos viajando em Dubai, não sei o quê. Gente, vida real, maternidade real. Todo mundo tem problema conjugal, tá? Todo mundo tem um relacionamento que não é perfeito. Essa é a grande verdade. Se você é mãe, se você já passou dos 40 como eu, se você tem 2, 3 filhos, você sabe muito bem que aqueles príncipes da Disney não existem, só serve para vender filme, né? Você sabe que o maridinho que está do seu lado não é perfeito, nem o meu, nem de ninguém. Então, aprenda a lidar com o seu do jeito que ele é, sem forçar a barra. E reconhecendo que ele não pode ter todas as qualidades de um dono de casa, mas ele tem outras qualidades. E que se essas qualidades dele compensam os defeitos, ou as falhas, ou as faltas que você considera na ajuda da casa, pondere. Não fica também supervalorizando tudo que ele não faz. Pense em valorizar aquilo que ele faz, tá? Depois, para a gente finalizar, foque em fazer a sua parte. Gente, outra coisa que eu aprendi demais com a minha coach de transição de carreira, Thelma Abraão. Ela dizia, Ju, duas coisas que ela me falou. Uma foi, separe, no sentido de dizer assim, separe o que é momento dele, separe o que é o seu momento profissional, separe aquilo que é o seu papel de mãe, separe. Então, quando a gente fica falando demais do nosso trabalho para o marido, às vezes causa ciumeira. Quando gasta tempo demais com os filhos e não tem um segundo para ele, também causa uma ciumeira. E às vezes ele não quer ajudar você em casa porque está pé da vida, porque você não tem tempo nenhum para ele, mas você quer que ele tenha tempo para você ajudar. Mas você não tem tempo para passar 20 minutos tomando café com ele no final de semana ou sem as crianças. Então, você tem que parar e pensar, ok, eu não posso mudar o meu marido, mas eu posso aprender a separar melhor o meu tempo, separar melhor o tempo que eu tenho para ele, para cuidar da casa, para cuidar do meu trabalho, para que ele também se sinta com mais vontade de me ajudar, né? Isso parece besteira, mas não é. Eu levei um tempo para descobrir. Se o seu marido e os seus filhos têm as necessidades básicas de atenção e de tempo, né, bem atendidas, é mais fácil você conseguir cooperação e colaboração. Essa é uma dica de ouro. Escreve isso. Se você não atender às necessidades de tempo e de atenção dos seus filhos e do seu marido, vai ser mais difícil você conseguir ajuda e cooperação da parte deles. Se você começar por esta questão do tempo e conexão primeiro, e depois você ajustar e começar a pedir mais colaboração de uma forma criativa, de uma forma gentil, de uma forma clara, que foi o que a gente conversou ao longo desse vídeo, você vai ver que você vai ter muito mais chances deles cooperarem, tá? Então, revisando, dica 1, se expressar com clareza, sem se vitimizar, e a dica 2, sem criticar e valorizando, tá? São essas duas coisas que você tem que focar. É isso que você tem controle. O comportamento do outro. A decisão final do outro de ajudar ou não cabe ao outro, não cabe a você. É como você achar que você falar que seu marido precisa fazer uma dieta, ou começar a fazer atividade física, ou largar o cigarro, ou isso ou aquilo, você falar, encher o saco, não vai fazer ele mudar. Às vezes é o efeito ao contrário. Fica tão pé da vida de você ficar pegando no pé, que agora que eu não quero fazer mesmo. Agora que eu vou comer. Agora que eu não faço atividade mesmo. Só de pirraça. Às vezes é um processo consciente, às vezes não. Mas o fato é que você não precisa querer forçar o outro a mudar. Você precisa pensar apenas das duas variáveis principais que eu dei hoje para você aqui, que estão sob seu controle, que é se expressar e é você parar de ficar criticando e lembrar de valorizá-lo, tá bom? Gente, agora, se você gostou desse vídeo, se essas dicas foram preciosas para você, agora é a hora de você compartilhar com as suas amigas que precisam mostrar urgentemente para o marido como a ajuda deles é importante, tá? Revisando as dicas de hoje para não passar nada, pega aí, ó, é a hora da caderneta, de uma canetinha para você não perder as dicas valiosas de hoje. Estratégia 1. Ao invés de se vitimizar, se expresse com clareza. Estratégia 2.
Ao invés de cobrar e criticar, valorize a ajuda dele. Estratégia 3: aceite a ajuda dele na forma que ele puder, sem forçar a barra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.